Há em curso no Brasil, há muitos anos, um projeto de desvalorização da educação pública. E esse projeto ele é feito, executado por governos de diversos matizes, de diversos partidos. Eu digo até que tem governos de esquerda que participam deste desmonte da educação pública brasileira. E o primeiro processo, o primeiro item a ser desmontado na educação pública é a figura do professor. Não é à toa que o Bolsonaro persegue professores. E não é à toa que a pedagogia da alunocracia também persegue o professor, onde o aluno tem todos os direitos do mundo e o professor é refém de uma série de coisas. Não só as agressões físicas, mas principalmente as agressões morais. Quantos professores estão adoecendo ou já estão doentes? Síndromes como a síndrome de Burnout, depressões e toda a ordem de doenças mentais que vem por conta da sobrecarga a esta figura que é principal, que é a figura essencial no aprendizado. Não existe educação sem professor. Vamos debater a escola de turno integral. Vamos debater uma educação que realmente valorize, primeiramente, o professor. E a valorização do professor não é se dar somente, claro, com a questão financeira, que também é importante, porque hoje aqui no Rio Grande do Sul nós temos professores que não conseguem pagar as suas contas mais comezinhas. Como é que esse cara vai conseguir dar uma aula legal se ele não tem, se ele está faltando para dentro da sua própria casa? Mas também valorizar o professor é dar suporte a ele. O professor precisa ser respeitado. Quando a gente desrespeita um professor, quando a gente vê esses jornalistas mequetrefes dando palpite sobre educação, todos falando sobre coisas que de repente eles nunca viveram, porque nunca entraram numa sala de aula. Só pode falar para mim sobre como fazer educação quem entrou numa sala de aula. Principalmente o professor que entrou na sala de aula da escola da periferia. Este sim é o herói da educação. Este sim, e são milhares de heróis da educação que estão enfrentando os desmontes desses governos neoliberais. E não venham dizer aqui, olha aqui, vou dizer isso aqui, não venham dizer que a gente tem que defender a bandeira da educação e que a gente tem que falar de educação como conceito. Não adianta só falar de educação como conceito, a gente tem que falar de educação como prática. Porque os conceitos pedagógicos estão todos aí. Tem livros para dedéu, como diria. Agora eu quero ver quais desses livros se aplicam à realidade de uma sala de aula no interior do Rio Grande do Sul ou do interior do Rio Grande do Norte, lá na região do Amazonas. Qual a realidade? As realidades são diferentes, mas as deficiências muitas vezes são as mesmas. Não só a questão do transporte escolar precário, não só a questão da infraestrutura da escola precária. Nós temos que falar que a educação, ela precisa ser entendida como um investimento a médio e longo prazo. E o que nós temos visto? Nós temos visto um processo de destruição do Estado Nacional por Bolsonaro, e é claro que ele tem atacado o quê? Principalmente a educação e a cultura. Por quê? Porque é o que faz as pessoas pensar. A escola que realmente ensina, a escola que proporciona algo maior para as pessoas, para os professores, para os alunos, ela liberta. Ela não te torna mais gado. Ela faz com que você saia, que você rompa os grilhões que ligam a essa gente que está aí. Por isso, o temor, às vezes inclusive, de governos que se dizem de esquerda. Porque não vamos passar o pano para governos que se dizem de esquerda, mas que quando estão no Palácio de Piratini, viram as costas para os professores. E é o caso, inclusive, do governador ou do ex-governador Tarso Genro. Ah, mas ele deu um aumento não sei o quê. Então, por ele dar aumento, ele pode pisar, massacrar, alterar o ensino médio como ele alterou, de cima para baixo, como eu vi, porque eu estava lá. Então a gente critica a esquerda e a direita, porque a gente não tem que ter nesse lado um lado específico. A gente tem que defender
a educação como um todo. E a educação tem que ser defendida primeiramente com o respeito à figura do professor, porque não adianta falarmos em escolas de tempo integral se a figura do professor em tempo integral é atacada, vilipendiada, ela é ofendida por gente mequetrefe, por gente, inclusive, que não consegue nem fazer o Enem, nem montar o Enem. Então, por favor, vamos respeitar mais o professor, porque se a gente não respeitar o professor desse país, a gente está afadado, literalmente, não ao fundo do poço, mas mais além do fundo do poço. É isso.